Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo nós vamos fazer o 13º aporte da carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Na semana passada nós compramos ações, até coloquei uma ação nova na minha carteira, o BB Seguridade. Essa semana é a semana que nós vamos investir em fundos imobiliários. Eu gostaria de já adiantar aqui para vocês que essa semana eu não vou comprar um fundo novo, eu vou aportar em 2 fundos que eu já tenho na minha carteira, a fim de aumentar a minha participação nesses fundos e também fazer uma distribuição melhor dos ativos na minha carteira, né? A fim de fazer um rebalanceamento na minha carteira. Até falando um pouquinho a respeito disso, gostaria de comentar com vocês uma regra que eu coloquei na minha carteira, que eu acredito que eu ainda não falei por aqui, que é quantas ações, quantos fundos imobiliários ao máximo eu vou ter na carteira. É muito importante, quando você estiver montando a sua carteira, você definir algumas coisas. Por exemplo, quantas ações, quantas empresas ao máximo você vai colocar na carteira? 10, 15, 20? Quantos fundos imobiliários você vai colocar ao máximo na sua carteira? Por que isso é importante? Porque se você não ter definido um número, daqui a pouco você tem tantas ações, tantos fundos imobiliários na sua carteira que você não consegue nem acompanhar. Imagina comigo, você vê uma notícia que uma ação está pagando um dividendo extraordinário. Você vai lá, faz a sua análise e compra essa ação. Aí vem um amigo, fala de um fundo imobiliário que está pagando um dividendo muito legal, você faz a análise, vai lá e compra esse fundo imobiliário. Daqui a pouco você vê uma notícia de uma ação que tem uma grande potencial de valorização, né, do seu patrimônio. Você vai lá e compra essa ação. Daqui a pouco você está com 30, 40 ações na sua carteira, não sabe nem as ações que você tem na carteira e fica até difícil de você administrar tudo isso, de você fazer as análises dessas ações que você tem na carteira, acompanhar esses ativos. Por isso que é muito importante você definir quantos ativos você tem ao máximo na sua carteira. Eu defini o seguinte para a minha carteira. O ideal, o número ideal de ações, e fundos imobiliários também, né, que eu quero colocar na minha carteira, é de 10, 12. Então 10, 12 ações, 10, 12 fundos imobiliários. 10 ações, 10 fundos imobiliários é um número que é fácil de eu acompanhar, visto que eu não vivo do mercado, né? Eu não fico trabalhando 24 horas todos os dias fazendo análise de ações, de fundos imobiliários, eu tenho meu trabalho, que não é no mercado. Então isso dificulta de a gente ficar acompanhando várias ações e vários fundos imobiliários. Eu espero que no futuro eu tenha um patrimônio que eu possa viver apenas do mercado, né? Fazendo apenas, gerindo o meu patrimônio, analisando os fundos, as ações que eu tenho no meu patrimônio. Mas isso ainda não aconteceu. Então, no meu caso, eu acredito que 10 ações, 10 fundos imobiliários é um número ideal, entre 10 e 12. E qual que é o máximo? Eu falei 10 e 12, mas não significa que eu vou ter apenas 10 e 12. Pode ser que eu tenha lá já 10 ações, 12 ações, e aí eu vejo uma ação que está num preço muito legal, está pagando um dividendo muito bacana, uma ação que eu já venho vendo ela ao longo de vários anos, e de repente aquele momento é um bom momento de eu entrar. Eu não vou deixar de comprar essa ação. Então eu vou comprar essa ação, vou ter 13, um exemplo. Mas o máximo de ações e o máximo de fundos imobiliários que eu vou colocar na minha carteira são 15. Então 15 ações é o limite para mim. É o máximo de ações que eu vou ter na minha carteira e 15 fundos imobiliários também é o limite para mim. E se eu tiver 15 ações ou 15 fundos imobiliários e surgir uma oportunidade de uma ação, um fundo imobiliário que eu ainda não tenho na carteira, que está bem descontado, pagando um bom dividendo, e eu quiser investir nessa ação, nesse fundo imobiliário? Aí nesse caso eu vou ter que desfazer de uma ação que eu já tenho, ou de um fundo imobiliário que eu já tenho, que de repente não está me agradando muito, para comprar essa ação. Então é interessante você estipular esses tipos de regras na sua carteira, né, fazendo a sua análise de quantas ações você consegue acompanhar, quantos ativos você quer ter na sua carteira, a fim de que você consiga ter esse controle e não ficar investindo, pulverizando a sua carteira. Eu já falei isso por aqui, eu não quero pulverizar minha carteira em vários ativos, porque se for assim, eu compro lá o índice, o BOVA11, vou estar investindo nas maiores empresas do Brasil e pronto, já pulverizei minha carteira. Mas a história mostra que os investidores mais bem-sucedidos não são aqueles que compraram tudo quanto é tipo de ativos, e sim aqueles que compraram ativos realmente de valor, que pagavam bons dividendos, de empresas sólidas. Então esses investidores é que tiveram um bom resultado. E é isso que a gente procura ter no mercado. Outro assunto que eu queria falar com vocês é qual que é a porcentagem máxima que um ativo pode ter na minha carteira. Bom, eu falei de 10 ações, 10 fundos imobiliários, então eu estou falando de, no total, 20 ativos. Pegando somente esses ativos da renda variável, deixando de fora a renda fixa, então se eu tiver 20 ativos,
numa proporção de 5% em cada ativo, eu vou ter 100% da minha carteira em renda variável. Então o mínimo ali vai ser uns 5% mais ou menos que um ativo pode ter dentro da minha carteira. E o máximo que eu quero chegar é de 15% a 20%. Eu não quero que nenhum ativo, nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação passe de 20% do valor da minha carteira. Porque assim eu vou estar muito posicionado nesse ativo e posso correr um risco desnecessário. Então o ideal é, se uma ação, um fundo imobiliário, passar de 15% da minha carteira, né, de uma posição da minha carteira, eu vou vender algumas ações, alguns fundos imobiliários desse ativo, a fim de diminuir a posição nele. O ideal é, no máximo, 10% da minha carteira em um ativo, né, ou até menos do que isso. Ao longo do tempo, eu vou investindo nos ativos que eu tenho na carteira e vou fazendo esse rebalanceamento. Ficou difícil de entender? Calma. Eu vou mostrar aqui nos meus ativos que eu tenho na minha carteira para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Ó, eu já estou aqui dentro do Banco Inter e notem comigo, aqui na minha carteira, ó, vou ver a carteira, na renda variável, vamos ver os ativos que eu tenho na carteira. Ó, as ações, eu tenho 5 ações na minha carteira. CEMIG 4 e Alupar 4 do setor elétrico, Sanepar do setor de saneamento básico, BB Seguridade do setor de seguros e Santander do setor bancário. Note que na frente da ação tem uma porcentagem. Essa porcentagem é do tamanho da posição nesse ativo relacionado à minha carteira. Então, CEMIG 4, ela representa 18,58% da minha carteira. Note como está alto a minha posição em CEMIG 4. A Alupar já é menor, 8,32%. Sanepar, 8,14%, e assim por diante. Note agora os fundos imobiliários. Eu tenho 4 fundos imobiliários na minha carteira. XPSF 11, que é um fundo de fundos, que ele está com 18,54% da minha carteira, né? Então a posição do XPSF 11 na minha carteira é de 18%, uma posição muito elevada. O GARI 11, 16,72%, KISO 11, 8,27% e HFOF 6,4%. Você conseguiu entender o que é a posição do ativo dentro da minha carteira? Como vocês podem ver, eu estou muito posicionado, no caso dos fundos imobiliários, em XPSF e em GARI 11, um com 18%, outro com 16%. No caso das ações, eu estou bem posicionado, note, em CEMIG 4, 18,58%. É lógico que como eu estou começando a fazer os aportes, começando a minha carteira, eu vou fazer o balanceamento, não necessariamente vendendo essas ações que eu tenho muito, né, na minha carteira, tenho uma grande percentual da minha carteira, mas sim fazendo os aportes nas ações que eu tenho um menor percentual. Assim eu vou fazer um rebalanceamento. Se eu aportar agora nos fundos imobiliários que eu tenho menos na minha carteira, eu vou ter mais cotas desses fundos imobiliários e assim a minha carteira vai ficar mais balanceada. Então essa é a minha ideia, é sempre toda semana eu ir analisando como está a minha carteira, isso que é renda variável, então uma ação, um fundo imobiliário, ele pode subir muito ou cair muito, e assim ficar muito valorizado na minha carteira, como também pode ficar pouco valorizado, né? Ter uma participação muito pequena ou muito grande. E ao longo das semanas, conforme eu for fazendo os aportes, eu vou balanceando isso na minha carteira. Conseguiram entender? Então nesse vídeo, eu vou comprar fundos imobiliários que já tem na minha carteira. Os fundos imobiliários que eu decidi comprar é o KISO 11, que tem uma participação menor na minha carteira. É o último fundo imobiliário que eu comprei, né? É um fundo imobiliário de fundos, é um fundo de fundos que investe em outros fundos imobiliários. Ele tem uma participação de 8,27% na minha carteira, então eu quero aumentar essa participação dele. E o HFOF também é um fundo de fundos que tem uma participação pequena na minha carteira, de 6,4%, eu também quero aumentar essa participação. Então vamos fazer as operações? Antes de mais nada, vamos deixar os 20% na renda fixa como uma reserva de oportunidade. Então eu vou voltar aqui, colocar em renda fixa, CDB de liquidez diária, podendo resgatar a qualquer momento. Vou colocar R$50 e investir R$50. Lembrando, esse CDB de liquidez diária, eu deixo nessa renda fixa o dinheiro para que quando aconteça algo no mercado, onde uma ação, um fundo imobiliário, ele fique muito descontado, esteja um preço bem atraente, eu posso usar esse dinheiro e comprar esse ativo nesse momento. Então é muito importante você deixar um pouquinho de dinheiro na sua carteira como uma reserva de oportunidades para aproveitar as oportunidades que o mercado vai te dar. Bom, vamos então agora comprar os fundos imobiliários dessa semana. Sobrou na minha conta do Banco Inter R$ 214,62. Esses 14,62 é da última semana, né? Que eu não consegui comprar os R$200 em ações.
Então, essa semana eu vou comprar o fundo imobiliário HFOF, e o que sobrar, eu vou comprar 2 cotas do HFOF, e o que sobrar eu vou comprar o fundo imobiliário KISO 11. Então vamos lá, investir, ações Brasil, HFOF, já vai aparecer ele aqui, ó, HFOF 11, vou clicar em comprar, ele está custando R$ 77, R$ 78 reais praticamente. Vou comprar 2 cotas, vou gastar R$ 156 reais, confirmar, e pronto, vamos ver em minhas ordens se foi executada. Foi executada, então comprei 2 cotas do HFOF, gastei R$ 156 reais. Quanto que me sobrou? O Banco Inter, ele não debita na hora, no seu saldo, dentro do banco, da sua conta bancária, os seus investimentos. Ele leva às vezes um dia para debitar. Então por isso que não é automático. Por isso que eu vou fazer na calculadora mesmo, para saber quanto de dinheiro que me sobrou para eu comprar o KISO 11. Então 214 menos 156... sobrou uns R$ 58 reais. Então eu vou usar esses R$ 58 reais para comprar as cotas do KISO 11. Porém, pessoal, o mercado ele acabou de fechar. Agora são 16h56, normalmente o mercado fecha às 17 horas, mas no caso de hoje, acredito por amanhã também ser feriado, ele acabou fechando um pouco antes. Eu até nem vou conseguir fazer a operação e eu quero até mostrar para vocês saberem, né, desses detalhes. Ó, KISO 11, se eu tentar comprar, eu posso até colocar aqui a quantidade de cotas, ó, que são 6 cotas que eu conseguiria comprar, mas ó, eu não consigo comprar, tá aqui até agendar a compra. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar esse dinheiro para comprar na semana que vem. Então essa semana eu comprei já 2 cotas do HFOF, já foi executada, já deu certo, e R$ 58 reais eu vou deixar para a semana que vem, no aporte da semana que vem, onde eu vou comprar R$ 58 reais em fundos imobiliários, e aí o restante eu compro em ações. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido, né, o meu racional por trás da minha carteira, da quantidade de ações, fundos imobiliários ao máximo que eu quero colocar na carteira, também o percentual, né, que uma ação, um fundo imobiliário possa chegar na minha carteira. Espero que você também tenha essas regras na sua carteira. É muito importante você ter essas regras para que você possa administrar melhor o seu patrimônio. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo que está precisando começar a investir e de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana, no próximo aporte, no 14º aporte da carteira do canal. Até lá!